Dona Carol, como que era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Como eu testemunhei anteriormente, eu disse que eu não acreditava em Deus. Isso é uma coisa muito. Hoje, para mim, é muito difícil de falar, porque já passou essa fase. Mas eu cresci e fui criada dizendo que Deus nunca iria dar nada. Que se não fosse eu acordar cedo, sair para lutar, para a batalha, para a luta, se não fosse por mim, eu não teria nada, porque nada cai do céu, e então que Deus não existia. E isso eu cresci vivendo, nunca me importei com a vida espiritual, né? Nunca me envolvi com nada disso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu recebi um cargo muito importante também aos 15 anos. E eu acabei escondendo isso do meu pai, porque se eu falasse que eu ia trabalhar com 15 anos, ele queria que eu estudasse, ele não queria que eu trabalhasse. Aí eu falei assim, bom, eu vou dar a ideia do meu salário, né? Porque era um cargo muito bom e era um salário também muito bom. E foi muito ruim, porque ele disse, então você vai sair, porque ele achava que eu inverteria os meus valores. Tipo, eu ia me preocupar com o dinheiro e eu não ia me preocupar com os estudos. E assim foi crescendo, eu fui conquistando uma série de coisas, eu fiz a faculdade, me formei, tudo. Mas eu sempre foquei nas coisas da minha vida, mas espiritual nenhuma, nenhuma. E chega um determinado momento que a gente começa a pedalar. As coisas não vão, elas não andam, elas não saem do lugar. E aí você começa a sentir um vazio dentro de você. Você pode ter tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada. Então, eu fui para uma vida espiritual, para o lado do espiritismo, tudo, só que de lá eu saía pior do que eu voltava. Eu passava muito mal, vomitava, assim, era terrível. Aí chegou um determinado momento que eu fui trabalhar numa empresa, onde todos eram evangélicos, todos, eu era a única que era ímpia. E foi aí que uma amiga me convidou a vir aqui para assistir o culto. Ela disse que já ouvia a bispa na televisão. E eu falei, eu vou com você, tudo. Eu acabei vindo. E quando eu me deparei com a palavra, eu me senti frustrada, eu me senti revoltada. Porque como que meu pai poderia ter me ocultado algo tão valioso na vida? E eu fiquei assim, admirada com a palavra, falei, mas isso é de muito valor, como que alguém não pode conhecer isso? Então eu acabei me tornando uma pessoa revoltada, legalista e religiosa, porque tudo que eu aprendi eu queria jogar na cara, mas eu queria jogar de uma forma que houvesse um entendimento. E a palavra vinha, que não adiantava ir pela força do braço, a gente tinha que a nossa briga era espiritual e não na carne. Só que vinha e eu falava, não, hoje eu vou mudar. Aí eu chegava em casa e caía na carne de novo. Não, hoje eu vou mudar. Então, foi difícil, foi um trabalho muito difícil para mim, porque eu queria muito abundância, eu priorizo muito a família. Eu acho que a nossa vida, ela é a família. E eu não podia ver que aquilo era tão bom para mim e não podia ser para eles. Aí eu falei, não, eu vou ter que trabalhar isso mais forte dentro de mim. A palavra veio. Quando foi esse ano, há um mês atrás, acho que numa conversa com meu pai, ele disse assim, eu preciso algo, mas eu não lembro exatamente o quê. E eu lembro que eu olhei para o céu e eu disse assim, Deus, obrigada, porque não sou eu que vou poder fazer, mas sim o Senhor. E é engraçado como isso mudou. Porque hoje eu consigo ter um diálogo maior com ele sobre a palavra, coisas que ele mesmo foi muito. Ele foi a minha rocha nesse período. Mas por quê? Porque a mudança não era minha. Eu chegava com estupidez, ele ia. Qual que era a resposta dele se ele não conhecia a palavra? Era me tratar com me tornou uma pessoa de piadinhas, me expunha. E eu ficava com raiva. Só que quando eu decidi mudar, as coisas inverteram. Então, hoje eu consigo falar com ele de uma forma assim super tranquila da palavra, de dar um entendimento, de dar uma direção.
Aí eu já aproveitei, eu comprei o livro da bispa, dei de presente para ele. Então ele está se alimentando aos poucos, mas isso tudo é aos poucos. Mas o melhor de Deus ainda está por vir. E eu creio nisso. Porque a gente pode ter tudo na nossa vida, mas se a gente não tiver o espiritual, nós somos um vazio, a gente não é nada, nada. E eu vivi nesse vazio por muitos anos. Só que enquanto você tem as coisas, é fácil porque você não percebe. Mas quando aquilo fica estagnado, parado, e você começa a pedalar, e você quer uma coisa e não vem, você quer outra e não vem, você não tem vida. Aí você começa a perceber que você é vazia, você não tem vida, você não tem nada. E quando você coloca nas mãos de Deus toda a sua vida, parece que aquilo te completa de uma forma inteira. O principal de tudo é a paz que Ele te dá. O equilíbrio emocional, de tudo. Coisas que eu não tinha. Mesmo eu tendo a palavra, como muitas vezes a bispa fala assim, a pessoa está ouvindo a palavra e não quer mudar. Eu fui cabeça dura mesmo por muito tempo, mas assim, era uma cegueira espiritual. Mas por quê? Porque eu queria o melhor, mas eu não conseguia achar o melhor. Só que não era eu. Quem ia achar o melhor era Deus. Uma vez até a bispa disse, Deus não te deu graça para você mudar ninguém. Ele te deu para você orar, para você ajudar essas pessoas espiritualmente. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não consegue mudar. Quando a gente vai para o evangelismo, fazer algum trabalho, não somos nós que vamos mudar. Quem vai tocar no coração de cada um é Deus. Através de quem? Do nosso trabalho, das nossas orações.